Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero iniciar meu pronunciamento com a notícia mais importante da tarde, já que o afastamento da presidente da República se dará na madrugada de quinta-feira. O ministro Teori Zavascki, ao examinar o pedido de suspensão da tramitação do pedido de impeachment da presidente da República, em resumo, proferiu o seguinte voto: é o Senado que, entre aspas, assume o papel de tribunal de instância definitiva, cuja decisão de mérito é insuscetível de reexame, mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é o cala-boca definitivo. É exatamente uma decisão dizendo claramente ao advogado-geral da União: basta. São várias vezes em que o Supremo foi provocado e a resposta é a mesma. E agora, com a decisão final do ministro Teori, deixa claro o quanto o processo de impeachment da presidente da República está correndo dentro das normas pré-estabelecidas pela legislação. Mas eu quero, senhor presidente, parabenizar também a toda a população brasileira. Foram eles, indiscutivelmente, que nesse novo modelo de exercer cidadania com interlocução direta com os movimentos sociais, as redes sociais, e com isso produziu isto que hoje chega ao Congresso Nacional. O Congresso foi provocado pelos cidadãos para poder se pronunciar diante de tanto desmando instalado nesses últimos anos. Mas eu não posso deixar também de enaltecer a figura do senador Raimundo Lira, que teve muita habilidade, competência e espírito democrático e conciliador quando esteve à frente da comissão até chegarmos aqui com o relatório. O senador Anastasia, que produziu indiscutivelmente uma peça que será referência em todos os processos que poderão vir pelo conhecimento jurídico, pelo conteúdo e pela sua capacidade, o que mostrou claramente os indícios de materialidade, como também de autoria da presidente da República. Senhor presidente, quero também saudar o presidente Renan Calheiros, que numa decisão coerente com a posição e a liturgia do cargo que assume, rapidamente afastou o ofício encaminhado pelo presidente da Câmara, o presidente de plantão da Câmara, que desrespeitou o princípio primeiro que Vossa Excelência baseou o seu parecer, que é da colegialidade. Mas eu passo agora a trazer aqui rapidamente os pontos muito bem levantados pelo senador Anastasia na comissão, pontos esses que deixam claro, primeiro, em relação às pedaladas, o que nós podemos mostrar com toda a tranquilidade são verdadeiros atrasos sistemáticos e reiterados da presidente da República. O que é, na verdade, uma pedalada? A pedalada não é nada mais, senhor presidente, do que pagar com um único dinheiro duas dívidas. Para o povo entender, R$10 pagando uma dívida de R$20. É isso que realmente o governo patrocinou nessa reta de 2014, para aí sim poder atingir a sua reeleição, e 2015 continuou aplicando o mesmo descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 36. Mas nós temos também, senhor presidente, algo que é provocativo ao Congresso Nacional, praticado pela presidente da República, chamado os decretos. Esses decretos, esses créditos suplementares, assinados pela presidente da República, sem dúvida nenhuma tratando o Congresso Nacional como se fosse um anexo do Palácio do Planalto, sem respeitar aqui a necessidade de ter
todos os seus PLNs aprovados antes de poder baixar os seus decretos. Veja o quanto o governo brinca com o orçamento, desrespeita a opinião pública e o Congresso Nacional. Veja os senhores como é que um governo que se exige um mínimo de organização, de respeito à opinião pública, aprova a sua peça que foi aqui encaminhada. Inicialmente, projetando um superávit de 86 bilhões de reais e chegando no final de 2015 com um déficit de 118,9 bilhões de reais. Quer dizer, isso é uma ficção, é uma total irresponsabilidade, sabendo o governo que estava ali aplicando e assinando decretos que não tinham o menor respaldo do ponto de vista orçamentário. Senhor presidente, é importante que seja dito também que este orçamento, ele foi responsável por aquilo que é tentar anestesiar a sociedade brasileira, tentar vender para a sociedade brasileira uma realidade que não procede. Mas é muito comum que, meus caros colegas, que a base do governo venha aqui para o Senado Federal dizer, olha, umas pedaladas do crédito rural, apenas uns decretos que foram assinados, e no mais isso é inaceitável, porque isso é muito drástico para que realmente a Presidente da República possa responder por isso. Nós vamos mostrar aqui o verdadeiro golpe praticado pelo governo do PT, iniciado pelo presidente Lula e continuado pela presidente Dilma. O verdadeiro golpe é exatamente o desemprego. Quando alguns senadores do PT dizem, olha, o próximo governo vai tirar direitos trabalhistas. Meus senhores, o PT assinou o AI-5 mais danoso no país, decretou o fim de 11 milhões e 100 mil empregos. Veja bem, que direito maior tem um cidadão que não ser o direito ao emprego? Foi tirado exatamente pelo PT nesses últimos 13 anos que está à frente do país. Os programas sociais, aí ele diz, mas os programas sociais serão impedidos pelo próximo governo. Vamos ver o que diz o CIAF. Vamos ver o que diz exatamente o que é a previsão do atual governo. Baixou em 87% a creche, Pronatec em menos 62%, aqui exatamente o Minha Casa Minha Vida menos 74%, aqui as rodovias e infraestrutura menos 28%, saneamento básico 74%, gestão de riscos e problemas de desastres 79%, as UPAs, a Unidade Básica de Saúde, menos 40%, e a segurança em menos 20%. Este é o governo do PT, que com demagogia e populismo se elegeu, prometendo para o cidadão aí céu de brigadeiro, sem inflação, sem desemprego. Mas vamos mais, além dos programas sociais que todos aqui viram, nós vimos, e repito aqui, aquilo que a presidente Dilma se colocava como a madrinha, que era o projeto do Minha Casa Minha Vida. Vocês sabem, senhores telespectadores e brasileiros, que agora o cidadão que pagava uma prestação mínima de R$25 vai pagar uma prestação mínima de Minha Casa Minha Vida de R$80. O que pagava R$80 vai pagar agora R$270 a partir de 1º de julho. Ou seja, um aumento de 238%. Então eu pergunto aos brasileiros, quem é que está dilapidando o país, destruindo os programas sociais, inviabilizando o emprego, tirando o direito principal do cidadão de não ser submisso à vontade de governo, tutelado por programas sociais, mas ter a sua independência do emprego e do seu próprio salário? É o próprio PT. Esta é a herança do PT em 13 anos à frente do governo. Mas vamos dizer mais. O governo também, na campanha, prometia a conta de luz elétrica. Olha aí, nós teremos uma conta de energia que será menor, menos 29% para todos os brasileiros. O que tem o brasileiro hoje? Um aumento de 64% de 2014 até agora. A gasolina aumentou em 26,4%. Nós tivemos também
116% de aumento daquilo que nós chamamos recuperação judicial, ou seja, a pré-falência das empresas brasileiras. 303 mil empresas fecharam no país nesses últimos 18 meses. Nós estamos assistindo um recuo na produção da indústria de 11%. Nós estamos vendo a queda do PIB nos 2 anos, 2015 e 2016, de menos 8%. Como se diz no interior, cresceu para baixo. É o governo do PT nesses últimos anos à frente do governo. Mas eu concluiria, presidente. Nós temos também a tese dos aposentados, que eles dizem serem defensores dos trabalhadores e dos aposentados. Vejam, senhores, o que fizeram com os fundos de pensão, o Postales, dos Correios. Todo cidadão hoje, nativo e aposentado, vai ter que ter um desconto obrigatório de quase 18% na sua folha de pagamento para ter a garantia da sobrevivência do fundo. Extorquiu, solapou, corrompeu todos os fundos responsáveis pela aposentadoria de milhões de brasileiros. Senhor presidente, a Petrobras se transformou da 4ª maior empresa do mundo na maior devedora. Assume hoje uma dívida de 490 bilhões de reais. A Eletrobras, falida, quebrada, com 48 bilhões de reais e sucateada. E para terminar, senhor presidente, o que nós estamos fazendo hoje, nesta tarde e a madrugada, é exatamente interromper esse ciclo danoso, esse ciclo que começou a deterioração do processo populista, demagógico, bolivariano. O que esse Congresso está fazendo, o que a população brasileira fez, foi nos alertar, foi sair num primeiro momento dizendo em alto e bom som: não vamos deixar que aconteça com o Brasil o que está acontecendo com a Venezuela. Um país que só funciona 2 dias por semana, que o cidadão só pode comprar e adquirir a sua cesta básica, que só tem energia em alguns pontos da capital. Enfim, é um processo que nós vimos acontecer na Argentina, se estender para a Bolívia, chegar à Venezuela e grande parte da América Latina. Nós estamos interrompendo esse processo. Interrompendo numa hora onde o brasileiro não admite assistir aquilo que nós estamos vendo. A presidente querer transformar o Palácio do Planalto, o salão nobre do Palácio do Planalto, como se fosse um centro acadêmico pichado, com faixas realmente condizentes com aquele espírito menor de um partido e de uma presidente que não conhece a liturgia do cargo de presidente da República. Senhor presidente, é a interrupção das estradas, é o Brasil convivendo com o ódio, com a violência e com o terror implantado nas últimas horas, tentando trazer para o país a vontade de 578 mil fantasmas que recebem pelo INCRA no país e que, no entanto, não trabalham e não participam da atividade do dia a dia. Para encerrar, senhor presidente, é exatamente com o objetivo de trazer a paz, a tranquilidade, unir o país, conciliar essa nação, é que nós votaremos com toda a tranquilidade hoje, sim, pela admissibilidade do afastamento da presidente da República e um novo governo que venha tirar o país dessa situação de frangalhos que o PT nos impôs. Muito obrigado, senhor presidente. Era o tempo que me tinha.